Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Motosport hoje no Jornal Autosport e na V-Motores. Em 2 anos transformou-se num perfeito caso de sucesso, não só na velocidade nacional, mas também já em termos ibéricos. Mas isto vai provocar uma enorme mudança para o futuro. Já lá vamos. Agora vamos falar daquilo que foram os 2 anos da GT3 Cup, que é organizada pela P21 Motorsport, e como tal o nosso convidado na edição de hoje é José Monroy, o CEO da P21 Motorsport. José, obviamente eu não podia deixar de começar por aí. Nós estamos em pleno Estoril Racing Tribute Armando Pinto. Será a última dupla jornada desta GT3 Cup Portugal com este figurino original. E eu não posso deixar de lhe pedir um balanço daquilo que foram estes 2 anos, que eu atrevo-me a dizer já tão bem sucedidos, que irão permitir uma revolução para 2023. Que balanço é que o José Monroy faz desta GT3 Cup ao longo destes 2 anos? Muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite e por esta oportunidade de entrevista, de fazer aqui uma retrospectiva sobre este desafio que começou em plena pandemia e que foi, à parte do desafio de montar um troféu e representar a marca que é a Porsche. Foi numa altura, digamos, dúbia, não é? Ninguém sabia o dia da manhã. Mas quanto ao balanço, não poderia ser mais positivo. Não só pelo reconhecimento da própria marca, e isso já é sabido que para o ano, e como disse muito bem, o nome GT3 Cup Portugal termina e passamos a Porsche Sprint Challenge Ibérica, por isso representa que fizemos um bom trabalho. Foram 2 anos de muito trabalho, mas com trabalho é que se alcançam os objetivos quando nos propomos a tal. Mas foi muito bom. Passaram a correr, e em termos de organização, como de feedback de equipas e pilotos, eu penso que fomos sempre acompanhando o pedido de alguns reparos, mas de uma forma geral eu posso dizer que a máquina foi logo bem montada também, e com toda a modestia, com o meu know-how de várias frentes no desporto automóvel, ou seja, eu desde que existe que me lembro de estar envolvido através do meu pai. Por isso conseguimos logo de início montar um bocadinho em todas as partes um troféu bem montado, mas claro, a parte desportiva é aquela que depois dá origem sempre a mais ajustes, mas por situações de corridas, por situações novas que vão aparecendo também devido ao facto de termos várias categorias, mas acho que temos feito um bom trabalho, as equipas em geral estão contentes e, pelo que eu vejo, todos eles, os pilotos e as equipas, mantêm o interesse em para o ano continuar connosco, por isso eu penso que isso demonstra também o agrado de todos. Zé, já não é fácil montar um campeonato ou um troféu desafiando pilotos que tenham as suas montadas a participar, muito menos quando estamos a falar de GTs. Agora, é de uma ousadia tremendo meter-se num avião e ir adquirir praticamente 2 dezenas de viaturas, não sabendo, como diz, numa altura em que a pandemia ainda reinava, o que é que seria do dia da manhã. Como é que surgiu essa ideia de repente ir até terras do outro lado do Atlântico para adquirir os 997 que lá corriam? Bom, exato, é verdade. Eu assumo essa ousadia do meu lado, mas sempre feita, digamos, com algum atrevimento, mas com os pés bem assentes na terra. Eu já há alguns anos que tinha vontade de contribuir para o desporto nacional motorizado, no sentido de querer montar um troféu, algo para impulsionar aqui a velocidade em Portugal, por isso não foi tudo de repente, essa vontade já existia. Cheguei até a abordar na altura com a ligação quando eu comprei um AMG para eu próprio correr, a Mercedes Portugal, houve interesse, mas nunca se desenvolveu. Em outubro de 2020 estava eu a participar na corrida de suporte à Fórmula 1 em Portimão, o regresso da Fórmula 1 a Portugal, e foi aí que conheci a pessoa que estava envolvida com estes carros no Troféu da Argentina, a propósito de outro pretexto, não era este projeto, mas isto para dizer que foi aí que eu a conheci, e entre outubro e até dezembro, estamos a falar de 2 meses sensivelmente, surgiu esta hipótese de este negócio e de trazer os carros para Portugal. Eu pensei na altura, excelente, vai de encontro àquilo que eu já imaginava, que era montar um troféu, mas para ser, embora estivéssemos, como eu já disse, numa altura dúbia de pandemia, tem que ser agora. Não vou esperar um ano para ver, e então comecei a pensar num ritmo um bocadinho acelerado, um bocadinho em tudo, como é que poderia concretizar este desafio, e pronto, e foi, como se costuma dizer, bola para a frente.
tive o cuidado naturalmente de abordar a Federação, de demonstrar a minha ideia, ainda em termos não oficiais para o público, e quando vi que esse era um passo importante, não é? Ou seja, que era possível, que não havia nada contra, tomei a iniciativa de avançar e depois foram ali 2 ou 3 meses de muito intensos, porque os carros chegaram dia 4 de março e o troféu começou dia 20 de abril, por isso tivemos aqui 1 mês e meio entre os carros chegarem. Eu próprio fiz questão de experimentar o carro 1 a 1, porque queria ter a confirmação do que é que estava a entregar aos clientes, e depois foi full gás para vender o projeto e a ideia, e como eu disse, isto é o meu meio, as equipas, os pilotos, ou pelo menos a grande maioria, conhecem-me, penso que sou uma pessoa com alguma credibilidade no mercado e então todos eles decidiram também alinhar, porque partilhavam a ideia de que a velocidade em Portugal estava a precisar assim de um boost do género, e foi assim que começou. Vou-lhe fazer uma dupla pergunta numa só. Considera que um dos segredos para o sucesso da GT3 Cup Portugal terá sido o facto de ter proposto 2 formas de correr. Uma, o chave na mão, através do aluguer de um carro ao longo ou de uma época ou até prova a prova, e a segunda possibilidade, a aquisição do carro por parte das equipas. E aí fazia a tal segunda pergunta. Estava à espera de uma recepção tão boa, portanto, por parte de equipas tão prestigiadas, preparadores tão prestigiados, que de logo aderiram à GT3 Cup Portugal? Sim, concordo. Na verdade havia esses 2 modelos e também um modelo de apenas me alugar o carro e poder correr noutra equipa. E no meio disto tudo surgiu, naturalmente, os pilotos que demonstraram interesse e que queriam apostar, mas que na altura, e acontece, faz-me lembrar outros campeonatos, por exemplo em 2007, quando lançou o PTCC, eu fui dos primeiros pilotos a comprar um carro S2000, que é um carro que na altura já era bastante caro, e então o primeiro que dá o passo, a seguir os outros estão na dúvida, vão atrás. Aqui surgiu depois um outro modelo, que foi a possibilidade de alugar o carro com a opção de compra, e isso também foi o contributo para o sucesso. Eu claro que aceitei essa opção, porque estou a dar a oportunidade de poderem apostar na minha ideia, no meu projeto, sem terem que arriscar logo o investimento do carro. Mas a verdade é que dos 20 vendi 16, os outros 4 que eu tenho, a ideia é manter, para ficarem, digamos, no museu, para a história, para o futuro, porque isto é um plano, é um projeto a longo prazo. Convenhamos que num país onde fazer um campeonato de GT não é fácil passar de uma dezena de pilotos, estamos a falar de uma GT3 Cup que tem grelhas de partida sempre acima da dezena e meia, e por exemplo nesta última jornada final, e daí este ambiente todo festivo que também temos na entrevista que estamos a ter com o José Monroy, estamos a ter 18 equipas a participar num cair do pano e, curiosamente, atestando a competitividade desta GT3 Cup Portugal 2022, a decidir os títulos apenas e só nesta 6ª jornada dupla. Uma competição que o Zé decidiu, até pela sua grande experiência como piloto, e um piloto já com vasto palmarés, dividir em 3 categorias. A categoria Pro, profissionais, penso que essa por natureza se percebe, mas a seguir, algo muito peculiar, ter uma categoria AM, que eu pressuponho que sejam amadores, e uma categoria GD, com o nome que eu adoro, Gentleman Drivers. O que é que presidiu a esta divisão entre as categorias em termos regulamentares da GT3 Cup Portugal? Bom, as 2 primeiras, como disse muito bem, são óbvias e acho que não há dúvida. Os prós é quem tem muita experiência e que muito provavelmente é o pelotão que vai andar na frente da geral. O AM são pilotos novos e que não têm tanta experiência, o chamado rookie. A categoria GD, Gentleman Driver, é uma categoria que eu acho, e não me engano porque temos bastantes inscritos nessa categoria, digamos, tem a ver com a idade, ou seja, é um AM, mas pessoas a partir de uma certa idade, que neste caso são os 45 anos. E eu acho que assim a capacidade de um piloto de 20 ou de 45, as reações, tudo, há uma diferença, existe uma diferença, por isso, se basicamente um GD e um AM são idênticos, a única coisa que difere é a idade. E eu acreditei que iria ter nestas 3 categorias um bom leque de pilotos interessados, e assim acho que era justo podermos separar e fazer uma classificação para cada um deles, e para eles, pilotos, poderem lutar não pela geral, mas sentirem-se competitivos dentro da sua própria categoria, com ou não experiência ou um bocadinho mais
não estou a chamar de idade, mas pelo menos não terem 20 anos ou, aliás, não estar uma pessoa de 45, 50 anos a competir diretamente na mesma categoria de um piloto de 20 anos, que tem naturalmente mais ousadia, mais, se calhar um bocadinho mais performance natural. E então eu penso que era esta a ideia e acho que está a funcionar bem. Muito bem, agora é tempo de falarmos de 2023. Os 997 GT3 Cup não se vão reformar, mas vão receber um irmão mais jovem. Vão receber o 991 GT3 Cup, aliás, o exemplar de promoção da série ibérica que irá ser promovida pela P21 Motorsport. Está também a servir-nos de parte de cenário. Que desafio em 2 anos convencer os responsáveis da Porsche a aceitar a competição que a P21 Motorsport coloca nas pistas portuguesas e espanholas como uma competição oficial Porsche. Esse sorriso diz tudo, Zé, motivo de muito orgulho. Exato, sem dúvida nenhuma. Curiosamente, o contacto inicial com a Porsche foi a Porsche comigo e não eu com a Porsche, porque faz sentido eles saberem da movimentação de 20 carros de um continente para o outro e chegaram até mim e eu apenas me apresentei e disse quais eram as minhas intenções. Eles perguntaram-me o que é que podiam ajudar e eu disse o que me podem ajudar é caso exista aqui algum acompanhamento técnico, que os carros para mim são novos, são experientes e estarem atentos àquilo que eu faço, porque se correr bem, se calhar gostava de ter eu costumo dizer, o carimbo Porsche. Isto tudo naturalmente, e foi o que aconteceu. Foram acompanhando tudo, o ano passado já tivemos a visita deles, oficial, na última prova precisamente aqui no Estoril, e este ano as coisas começaram-se a evoluir em termos de caminhar para o que se conseguiu chegar, que é, digamos, a oficialização do troféu com a marca por trás, e isso, claro, para mim e para toda a equipa, e eu acho que também para todas as equipas, eu digo toda a equipa P21 e para todas as equipas presentes no troféu, é motivo de orgulho, porque o trabalho não foi feito só por mim, o trabalho foi iniciado por mim, mas naturalmente que todos fizemos parte deste sucesso, inclusive o Joaquim, para que em todas as áreas podermos fazer o nosso melhor e a Porsche não olha só para os pilotos, para o número de carros, olha para até outros pormenores que para mim foram novidade e que eu fui ajustando para que pudéssemos finalmente, e digo que não foi, quando começámos a caminhar para poder ser oficiais, houve ali alguns meses intensos de ajustes e para podermos finalmente levar como eu digo, o carimbo deles. Mas claro, é um orgulho enorme e fazer história não só em Portugal como também em Espanha, porque ao fim e ao cabo, e como disse é muito bem, a Porsche Sprint Ibérico abrange Portugal e Espanha. Tanto um país como o outro nunca na história teve o troféu da One Make Series da Porsche e tendo organizado por nós é motivo de grande orgulho. Vamos ter este troféu oficial Porsche em pista em 2023. Obviamente, nesta reta final da nossa entrevista, as duas questões que se impõem é saber que novidades em termos regulamentares e também em termos de calendário é que vamos ter para esta primeira edição da Porsche Sprint Challenge Ibérica, promovida pela P21 Motorsport. Exato, em termos regulamentares e a exemplo do que já fizemos para o GT3 Cup, que iniciou ano passado, estamos a seguir os regulamentos da própria Porsche. Ajustado um bocadinho à nossa realidade, e quando eu digo ajustado à nossa realidade tem a ver mais com as categorias e com o formato das corridas. Sendo Sprint Challenge, abrange corridas de sprint, como o nome diz, porque depois há o Carrera Cup, existe o Sprint Cup, são formatos diferentes, por isso aí vai sofrer alguns ajustes para o ano, nada de grande diferença. Aliás, até é basicamente um aumento de tempo por treinos, tanto livres passam para 30 minutos como os crono e as corridas passam de 25 minutos para 28 mais uma volta. Por isso, pequenos ajustes, eu digo para cima, porque os pilotos que andam, quanto mais tempo de pista tiverem melhor. A nível de regulamento, estamos a trabalhar em alguns ajustes finais, porque como vamos ter categoria, vamos ter modelos desde o 997 ao 991, geração 1 e geração 2, temos que trabalhar bem essa parte, porque os carros realmente são diferentes. Relativamente ao calendário, está fechado, que é também algo que me deixa muito contente, na data de agora, em novembro de 2022, já termos um calendário com datas e com locais já definido para 23, acho que é bom para todos, principalmente para os pilotos, para também poderem começar já a organizar a sua agenda profissional, de forma a poderem estar presentes em todas as provas, e posso já adiantar que das 6 fins de semana
Vão ser 4 provas em Espanha e 2 em Portugal, naturalmente que uma será no Algarve e outra aqui no Estoril, e em Espanha também posso adiantar os circuitos confirmados, temos Barcelona, Jerez, Valência e Motorland, Aragão. Outra das coisas que, inclusive, nesta versão da GT3 Cup Portugal conseguiu rapidamente alcançar foi a presença de pilotos não portugueses. Aliás, nós nesta reta final, nesta dupla jornada, temos um brasileiro e um irlandês, e ainda ontem, nós estamos a gravar esta entrevista na manhã de domingo, o piloto brasileiro foi ao pódio absoluto, o Leandro Martins, depois de uma excelente corrida. Nesta primeira fase de divulgação da Porsche Sprint Challenge Ibérica, como é que está a ser a reação de pilotos não portugueses, sobretudo pilotos espanhóis? Bom, é verdade, tal e qual. Esse sempre também foi um objetivo meu, ou seja, motivar e cativar pilotos estrangeiros para o troféu. Sempre muito virado para a Espanha pelo facto de ser ibérico, mas tem sido muito bom. Temos o irlandês, temos o Leandro, que é brasileiro, tivemos em Jerez também o Chris, que é inglês, e o que eu posso dizer é que neste momento temos já confirmados também pilotos de outras nacionalidades para 2023, e desde que a Porsche oficializou e divulgou o facto de agora sermos oficiais, isso também ajudou muito no interesse de equipas de vários países, ou seja, não nos estamos a resumir a Portugal e Espanha, estamos a falar de Alemanha, Holanda, França, Itália. Tenho tido vários contactos de equipas com interesse em vir correr para a Península Ibérica, e como tal eu acho que esse é um dos meus objetivos, acho não, tenho a certeza, é um dos meus objetivos para o ano que vem, é ter mais equipas e pilotos de diferentes nacionalidades, e eu espero e acredito que vai acontecer. Chama Roy, quero-lhe agradecer o ter aceito o convite, quer da VM Motores, quer do Jornal Autosport, para esta edição do Motosport hoje. Felicitá-lo pelo tremendo sucesso destes 2 anos de existência da GT3 Cup e, obviamente, desejar-lhe o máximo de felicidades para a primeira edição em 2023 da Porsche Sprint Challenge Ibérica, promovida pela P21 Motorsport. Um caso de sucesso que vai de certeza continuar, e agora muito fora das fronteiras lusitanas. Foi mais uma edição deste Motosport hoje. Obviamente queremos enviar um enorme abraço para os auditórios do Jornal Autosport e da VM Motores e desejar que estejam connosco no nosso próximo episódio.